Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Obrigada por estar aqui, obrigada pelos comentários, pelo engajamento, pela participação de vocês. Eu leio todos os comentários, eu fico tão feliz com as recomendações de vocês não têm noção. Eu anoto tudo, guardo tudo na minha lista, porque se vocês estão aqui é porque o algoritmo acha que a gente tem gostos parecidos. E se vocês estão me recomendando qualquer coisa, eu vou querer ler, porque a gente provavelmente tem gostos parecidos e eu provavelmente vou gostar. E eu amo encontrar recomendações novas, encontrar pessoas que podem me recomendar livros que eu nunca talvez conheceria se não fossem essas recomendações. Então, muito obrigada de verdade, gente, de verdade. Eu fico muito feliz e continue me recomendando livros, por favor. Bem, hoje eu vou falar sobre os lidos do mês de março. Vamos lá, então. No mês de março, eu li bem menos do que no mês de fevereiro. Em fevereiro eu li 4 livros. E no mês de março eu li só 2 livros, que foram esses dois aqui, Tornar-se Negro e O Médico e o Monstro. 2 livros pinos, né? Mas foram livros que me demandaram muita atenção. Foram livros que me pegaram muito, assim, me entraram na minha cabeça real, esses 2 livros aqui, entraram na minha mente. Esse livro aqui, eu chorei de soluçar em vários capítulos dele, chorei de soluçar. Porque ele é escrito por uma psiquiatra, e é uma psiquiatra antirracista, focada na questão racial. E, nossa, esse aqui, né, foi o primeiro que eu li. Ele tem 160 e poucas páginas. A autora é a Neuza Santos Souza, ela é baiana, ela se formou na Federal da Bahia em medicina, é psiquiatra e também fez várias outras especializações aí nesse sentido. E cara, ler esse livro aqui, é realmente, esse nome Tornar-se Negro é o melhor nome que ela poderia ter dado pra esse livro, porque realmente é um livro que você lê e muita coisa abre na sua cabeça, você vê as coisas de uma forma diferente. Pra psicólogos e psiquiatras, eu acho que é uma boa pedida, é um livro assim essencial, porque ela vai mostrar e vai colocar através de exemplos de sessões que ela fez, entrevistas com clientes, com pacientes, ela vai colocar esses depoimentos aqui e vai discorrer sobre eles com todo o aparato acadêmico. Algumas partes eu até precisei ler de novo, inclusive, porque foi um pouquinho difícil de entender, mas porque ela coloca esses depoimentos, ela transcreve, né, as entrevistas, aí quebra um pouco essa questão mais acadêmica do livro, que é um pouco mais complicada de entender. Mas mesmo sendo meio complicadinho, não é difícil. É muito difícil não. E é muito interessante. Nossa, esse livro aqui, cara, se você é antirracista, se você tem interesse nessa área de psicologia, se você é psicólogo, psiquiatra, eu acho que a leitura é obrigatória esse livro aqui. E sabe o que é o mais engraçado desse livro? É que ele foi lançado em 1983, se eu não me engano. Eu li esse livro achando que ele era atual, achando que ele era de, no máximo, os anos 2000 aí, pelo menos 2010, 2000 alguma coisa. Mas não, ele é de 83 e ele pareceu tão moderno, porque o que ela fala aqui são ainda questões tão camufladas, né, pelo dia a dia, pela sociedade, pela cosmovisão. A gente ainda não dá a atenção devida a esse tema da escravidão e de como que isso afetou a psique das pessoas. Porque assim, cara, foram 400 anos e acabou há poucos anos atrás. E não teve projetos públicos e realmente um esforço, assim, do Estado, do governo, de tentar reparar isso que aconteceu, né? Meio que as pessoas foram largadas e se vira aí, se vira. E claro que isso ia afetar a mente de gerações, assim. Então, ela vai falar sobre uma coisa muito importante, que é como que a escravidão, como que o racismo, como que essas estruturas raciais afetam e afetaram pessoas pretas, pardas, não brancas, né, no geral, aqui, principalmente no Brasil. E o mais interessante é que ela é brasileira, então ela fala isso focado na questão racial da democracia brasileira do Brasil, que não tem de democracia, não tem absolutamente nada. E ela vai trazer também esses depoimentos. Então, cara, é um livro, assim, que ele pega num lugar muito doloroso, muito real, muito íntimo. E eu chorei muito em alguns capítulos, de verdade. Eu chorei, assim, do início ao fim do capítulo. Eu li o capítulo inteiro, páginas e páginas chorando, soluçando, porque é muito realista, é muito doloroso essa questão, ainda mais sendo uma pessoa não branca. Por mais que eu reconheça que tenha sido muito privilegiada durante a minha vida em vários aspectos, mas coisas aqui ela colocou um depoimento de pessoas também pardas, pessoas que conseguiriam se passar por branco, né, por causa da classe social, enfim, várias coisas que eu me identifiquei muito e foi assim, como uma flecha no meu coração. Então, recomendo fortemente. Passa rápido, é fino, ó, é muito direto, é muito ali específico, né? Maravilhoso. Leitura
fantástica mesmo. Um livro que mudou a minha química cerebral, modificou minha cabeça, a forma como eu penso, me ensinou coisas novas, abriu novas portas pra mim, de coisas que eu quero pensar, refletir, pesquisar, saber, né? Então, maravilhoso. E eu amo psicologia, amo qualquer livro que seja dentro desse tema. E o próximo livro que eu li em março também foi meio que dentro desse tema de psicologia, que foi esse aqui, O Médico e o Monstro. Que esse livro, ele é basicamente um cânone clássico, assim, ele foi um clássico que deu origem a outros clássicos que se inspiraram nele. É um livro de 1885. Nessa época, né, no final do século XIX, na virada do século pro século XX, foi a época que a psicologia estava surgindo, Freud nasceu em 1860, por aí, Dostoiévski estava falando sobre isso nos livros dele também nessa época. Tava acontecendo vários movimentos, assim, em relação à saúde mental, em relação a essa descoberta, né, da psicologia, do fato de que a gente tem essas contradições dentro da gente, enfim, milhares de coisas. E esse livro aqui meio que foi uma forma do autor resumir isso num conto. É quase um conto, né? Tão fininho que pra mim parece mais um conto. E ele vai relatar esse estranho caso do Dr. Jekyll e Hyde. É um livro que ele vai falar sobre essas questões mais, assim, básicas e mais raiz de tudo, né? Do que significa ser humano, do fato de que nós somos contraditórios, nós somos duplos, né? Que a gente tem. E sabe o que é interessante? Esse livro aqui, eles se complementaram muito pra mim, porque ela também fala muito sobre esse outro, o outro que é o inconsciente, que a gente carrega dentro de si, e como que isso tá relacionado à questão racial, e como a gente se relaciona com esse outro dentro de si, vai dizer como a gente se relaciona com o outro fora da gente, né, com o outro que é literalmente o outro, as pessoas. Muito interessante, ela fala sobre isso, e esse livro aqui, ele vai falar muito sobre isso, vai ser só sobre isso, especificamente sobre isso. E isso é simplesmente tudo, né? Isso abarca tudo que é sobre a gente, sobre o ser humano, sobre essa questão da gente ser dual, da dualidade do ser humano, da dualidade da questão dos paradoxos, que tá em tudo no universo e blá blá blá. Então, assim, esse livro aqui entrou na minha cabeça, entrou na minha mente. Eu fiquei impactadíssima. Eu fiquei assim, cara, peraí. Volta. É tanto que eu terminei o livro, eu fiquei com vontade de reler ele imediatamente. Estou relendo ele. É o tipo de livro que eu fui pra ler a introdução, o prefácio, a introdução, porque eu nunca leio antes de ler o livro. Eu quero testar o meu discernimento. Então o que é que eu faço? Eu nunca leio a introdução nem o prefácio pra não ter nenhum tipo de spoiler, nada, nenhuma explicação. Eu vou no livro sem saber de absolutamente nada. Eu gosto de ler os livros, de ir nos livros sabendo o mínimo possível, só o mínimo para poder me despertar o interesse. Quando eu vou ler, eu gosto de ler justamente para testar meu discernimento, ver se eu vou entender o que é que eu vou pegar daqui, o que é que meu senso crítico vai captar. E aí depois eu vou e leio quando eu termino, aí que eu vou ler o prefácio, a introdução, pra realmente ver, testar nessa hora, né? Tipo o gabarito da prova. E aí, será que o que eu percebi é real? Eu deixei passar algumas coisas? Então foi meio que aconteceu esse livro aqui. Ele fala de um tema tão real e tão básico, tão base do que é ser humano, que é aquele tipo de coisa que é super simples, mas que abre portas e camadas pra milhares de reflexões que se enquadram em milhares de situações. E é muito interessante isso. Eu amo esse tipo de livro. Metamorfose, do Franz Kafka, é um tipo de livro assim também. Que se você não souber do que ele tá falando, o contexto, o que ele realmente tá falando aqui, ele vai parecer um livro simples. Mas, quando você sabe do que ele tá falando, você percebe que, na verdade, ele tá falando realmente de um conceito simples, mas que ele é simples por ser básico, por ser base, por ser um conceito que ele dá origem a milhares de outros conceitos. Não sei se vocês vão conseguir entender, eu não sei se estou me fazendo entender bem aqui, mas é mais ou menos essa vibe desse livro. Quando eu terminei, eu quis imediatamente reler ele, porque eu tinha que ter certeza que eu tinha entendido tudo, que eu tinha captado tudo, porque ele é esse tipo de livro. Eu fui ler o prefácio e a introdução, entendi coisas novas, percebi coisas novas que eu não tinha pegado, e aí eu tô no processo de reler ele, que ele é pequenininho, ele é o quê? 100 páginas, eu acho. Ele passa rapidinho, ele é muito interessante, ele é escrito como se fosse uma vibe gótica, misteriosa ali, um negócio meio suspense, assim. Mais ou menos. Não é tanto, né? É bem de boa, mas é meio que nessa vibe. Então ele é um livro que é intrigante e você fica querendo saber o que vai acontecer, como que vai se desenrolar. Então, além dele falar sobre uma coisa tão essencial e criar essas milhares de reflexões a partir disso, ele também é um livro que a história dele é interessante por si só. Então, se você não entendeu o background, a história já vai ser interessante. E isso, meus amigos, é o que eu chamo de clássico. Isso aqui é por isso que ele é um clássico pai de clássicos, porque ele é extremamente simples, mas extremamente complexo ao mesmo tempo, que é também um dos meus paradoxos preferidos. Então, ele é um paradoxo por si só, esse livro, e ele fala de um paradoxo. Então,
O que pode ser mais paradoxal do que isso? Bem, foram esses os lidos de março, né? Eu li pouco, mas li com qualidade 2 livros fantásticos, livrão. Livrão e livrão. Sério, isso aqui foi experiências incríveis. Um ficção, não ficção, um brasileiro e um europeu, né? Porque esse autor aqui é da Inglaterra. Um mais contemporâneo, outro mais clássico, né? Canônico. Então é isso, pessoal. Vamos para o que tá acontecendo no momento. Bem, no momento eu tô, né, relendo esse bendito aqui maravilhoso, esse livro aqui, que alugou um triplex na minha cabeça, eu vou pensar nele pro resto da minha vida. E aí eu adicionei esse livro aqui da Michelle Verunski, que é a autora de O Som do Rugido da Onça, que eu li ano passado e eu não gostei muito. Assim, eu achei interessante, importante, uma leitura que vale a pena pela questão histórica, pela importância histórica, pelo fato de que fala de uma coisa muito específica que a gente não vê muito, né, que é a causa indígena e tudo mais, colonização, mas não me pegou muito a narrativa, a linguagem dela. E aí, o que acontece? Esse livro aqui, Caminhando com os Mortos, foi um livro dela que meio que viralizou. Eu lembro que eu ouvi muita gente falando sobre ele, sendo que o outro, esse aqui, que foi o que ganhou o prêmio Jabuti. Não entendi. Mas esse aqui, pelo visto, foi o que ficou mais famoso, mais popular entre as pessoas, que a galera mais gostou. Então eu vou começar a ler ele ainda, tô até meio atrasada, mas ele, ó, diagramação maravilhosa, com a letra grande, espaçamento entre as linhas, espaçamento aqui, os capítulos daquele jeitinho, ó, termina aqui, aí o próximo capítulo aqui, então é uma leitura que vai passar rápido, bem fininho, contemporâneo brasileiro, não tem como dar errado isso aqui. E aí o outro que eu tô lendo no momento, que eu comecei a ler as primeiras páginas só, é esse aqui, não ficção, do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1. Nunca li nada do Laurentino Gomes, mas eu conheço ele há muito tempo, porque ele escreveu essa trilogia que ficou muito famosa. E eu nem li também, mas tenho vontade de ler em algum momento. Não sei. Eu não vou mentir pra vocês que eu fiquei um pouco desconfiada dele, porque ele não é historiador, né? Ele é jornalista, eu acho. Paranaense, 6 vezes ganhador do prêmio Jabuti. 6 vezes ganhador do prêmio Jabuti. Formado em jornalismo, entendeu? Ele é formado em jornalismo. Então, assim, sei lá, fico meio com o pé atrás, entendeu? Quando é assim, jornalista querendo escrever coisas sobre história, nananã. Não que a pessoa não possa ser um grande pesquisador por causa disso, né? Não vou falar também, mas só que não é da área. Então, sei lá. Mas como ele é um autor, assim, que muita gente fala bem, eu ouvi também o pessoal recomendando, eu falei, vou dar uma chance, é o tipo de livro que é um livro geralzão, que fala de uma forma mais geral, assim, não vai meio que tentar falar de tudo, né, ao mesmo tempo. Esses livros são importantes, mas eu não acho que eles são os ideais pra se saber bem sobre algo, eles são mais pra te localizar numa linha do tempo, pra você ter uma noção, pra daí, dessa noção que você cria por causa desses livros mais gerais, aí a gente vai atrás dos livros mais específicos. Então ele é meio que essa vibe pra mim. Não vou levar muito a sério ele, mas eu vou ler ele pra ter uma noção mais geralzona na minha cabeça. É como se eu lesse ele pra, tipo, criar uma imagem na minha mente de uma linha do tempo, início, meio e fim, pra daí, com essa imagem, ir indo nos lugares específicos e me aprofundar. Mais ou menos essa vibe. É isso, pessoal, que eu tô lendo no momento. São esses 2 livros aqui e relendo esse aqui ao mesmo tempo. Vamos ver, né, como é que vai ser, como é que vai funcionar isso aí. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado por estarem por aqui. Esses foram os lidos de março e os livros que estou lendo no momento. Continua por aqui, que vai estar vindo mais vídeo por aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu engajamento. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês. Fico muito feliz e agradecida. De verdade, vocês me incentivam muito a continuar. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, dá um curtir aí se você gostou do vídeo, né, que eu não quero que seja falso. Comenta se você quiser comentar algo e compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.